Olá, tudo bem? No Brasil, a cada 2 minutos, a cada 2 minutos e meio, uma pessoa morre em função do tabagismo. São mais de 8 milhões de vítimas por ano. Entre elas também estão os fumantes passivos. São dados tristes que a gente não queria noticiar, mas que servem de alerta sobre os riscos do cigarro, que está relacionado a mais de 50 doenças. E para ampliar o debate sobre o tema e te ajudar a deixar o hábito de fumar de lado, o De Bem com Você de hoje recebe o médico Paulo César Ribeiro de Carvalho. Tudo bem, doutor Paulo? Prazer. Prazer é nosso receber o senhor por aqui. Doutor, para a gente começar, são inúmeras as contraindicações, né, quando o assunto é o tabaco, o cigarro. O tabaco, ele é uma atividade milenar, né, e que cada vez mais se multiplica a sua forma de consumo, né? O problema é que o tabaco, ele traz consigo uma substância que é uma das substâncias que mais causa dependência no ser humano, que é a nicotina. Entendi. E as pessoas desenvolvem uma dependência e, com o passar do tempo, elas passam a ter muita dificuldade em abandonar essa dependência, né? Então, é um problema de saúde pública de imensa gravidade. Sim. Doutor Paulo, e quais são os benefícios para quem resolve deixar o cigarro de lado? Então, são inúmeros, porque entre vários dos problemas que o cigarro, nas suas diversas formas, causa, é o envelhecimento precoce, né? Então, as pessoas que consomem o tabaco sob qualquer forma, né? Cigarro convencional, cigarro eletrônico, narguile, entre outras formas, ela tem um envelhecimento muito mais precoce. Existem inúmeras doenças e condições associadas ao consumo regular do tabaco, né? Uhum. A questão é que as pessoas, ao desenvolverem essa dependência à nicotina, elas criam uma rotina de atividade na vida em que elas se entrelaçam com o consumo dessa droga. E aí, mesmo que elas tenham uma doença ou uma condição de riscos, elas passam a ter muita dificuldade em interromper esse consumo. Então, o ideal realmente é que haja uma educação da população, principalmente dos mais jovens, para que eles não experimentem a droga e não criem essa dependência, porque uma vez a dependência estando instalada, existe uma dificuldade muito grande em abandoná-la, mesmo que exista uma enorme quantidade de comprovação científica do seu benefício de abandoná-la. Tá certo, doutor. E é importante também a gente falar que as campanhas de conscientização têm aumentado bastante, né? Algumas barreiras, antigamente era possível que as pessoas fumassem até dentro de restaurantes, hoje em dia isso já não pode mais por conta de uma lei. As barreiras existem, as leis existem. O Brasil é um dos países do mundo que tem as melhores leis contra o tabagismo, mas só citando o exemplo do cigarro eletrônico, apesar dele não ser autorizado o seu consumo e venda no Brasil, ele é largamente utilizado, principalmente entre os mais jovens, né? Então, não basta você ter campanha educativa, você ter uma legislação adequada e não haver uma fiscalização sobre essas, né? Entendi, doutor. Bom, gente, com a ajuda da Ana Furtado na tradução em Libras desse programa, a comunidade surda também pode acompanhar mais esse De Bem com Você. A Ana tá aqui, ó, do meu ladinho. Eu aproveito para falar que toda a programação da TV Câmara conta com essa acessibilidade. Ana, mais uma vez, muito obrigada, viu? Parar de fumar pode trazer inúmeros benefícios. E a Luísa Arantes encaminhou um depoimento para a gente sobre as mudanças positivas no dia a dia dela, depois que ela deixou o tabaco de lado. Doutor, vamos conferir? Sim. Vai passar aqui. Eu fumei durante 30 anos. 30 anos eu fumei. Fumei na minha adolescência, né? Eu era pré-jovem, né? Que era adolescente, 17 anos. E eu parei com 47 anos, eu parei de fumar. Na verdade, eu parei de fumar diante de um diagnóstico da minha irmã. Ela foi fazer um exame de rotina e ela foi diagnosticada com câncer no pulmão. E daí a gente entrou em pânico, né? Aí eu falei assim, não, vamos parar de fumar juntas. A gente começou juntas, a gente para juntos. Foi aí que eu parei de fumar. Fazem exatamente 12 anos que eu parei de fumar. Eu acho que mudou bastante, qualidade de vida, cheiro, né? A gente não tem mais aquele cheiro de cigarro,
a respiração, dormir, comer. Você volta a sentir o paladar, né, das coisas, o cheiro mesmo, até o cheiro da gente, né, cheiro da roupa, muda tudo. Eu acho que não só para parar de fumar, né, mas assim para tudo na vida. Eu acho que a gente tem que ter força de vontade, acreditar num bem maior. Eu acho que é isso. Acreditar num bem maior, acreditar que a gente consegue, acreditar que tudo é possível dentro daquilo que a gente acredita que é o certo. Eu acho que é isso. Mas não é fácil. Não vai ser fácil. Mas com certeza a gente tem que acreditar num bem maior. Muito bom, é isso aí, Luísa, acreditar no bem maior. Doutor, as pessoas que fumam, geralmente elas reclamam essa questão do paladar, né? Só que antes da gente continuar a entrevista aqui, eu acabei de descobrir por meio da produção que nós estamos com uma pessoa que vai conversar com a gente. Quando alguém toma uma decisão de parar de fumar, o apoio emocional é fundamental. Sobre esse assunto, eu converso agora com a doutora Thalita Cepas Lobo. A doutora Thalita é psicóloga especialista em tabagismo do Hospital do INCOR. Oi, doutora Thalita, tudo bem? Olá, boa tarde. Tudo ótimo. Doutora, como a pessoa que está disposta a deixar o hábito de fumar de lado deve trabalhar aí essas questões emocionais? Primeiro, é importante considerar a tomada da decisão e estabelecer um compromisso consigo mesmo. Não é um processo muito fácil saindo da regra. É muito comum que as pessoas apresentem sentimentos e sintomas de um processo de luto. Durante muitos anos da vida, o fumante ele é acostumado a ter o cigarro. Então, a parada de fumar, ela vai culminar numa certa perda. Então, podem aparecer sentimentos como tristeza, ansiedade, angústia, pode ser, é bem comum também. Os pensamentos associados ao cigarro também acabam fazendo com que os sintomas de abstinência fiquem mais fortes. Entendi, doutora. E eu quero aproveitar também a sua participação para pegar dicas para os familiares e amigos, porque eu imagino que é importante fazer uma rede ali para ajudar a pessoa que está disposta a parar de fumar, né? Como que deve ser o apoio desses amigos, desses familiares? Em primeiro, entender que o tabagismo ele é uma doença e a pessoa não tem um certo controle sobre isso. É um processo difícil. Cessar o uso da nicotina, o fumar, usar em qualquer tipo de dispositivo associado. Além de ter uma dependência física, como o Dr. Paulo estava comentando anteriormente, tem a dependência comportamental e a dependência psicológica. Como eu comentei agora brevemente, durante muito tempo da vida, o tabagista ele é acostumado a ter o cigarro para lidar com a vida. Então, acontece um evento bom, o cigarro está presente. Acontece um evento ruim, o cigarro também está presente. E, por vezes, a rede de apoio dessa pessoa, seja amigo, seja família, acaba tendo falas como: você não para porque você não quer, porque você não tem disponibilidade para parar de fumar. Evitar o julgamento dessa pessoa. E caso ela consiga parar, ou que em algum momento ela tenha uma recaída, manter o acolhimento, manter uma posição de acolhimento e não acusá-la de: olha, tá vendo, você recaiu, você não teve força de vontade para se manter sem fumar, porque não é uma tarefa tão simples, assim, como eu estava mencionando anteriormente. Entendi, doutora. De repente, substituir o hábito, ganhar um hobby, não sei, uma atividade que seja prazerosa, é uma saída? Quando a gente pensa na terapia cognitivo-comportamental, que é a base para o tratamento da cessação de tabagismo, é interessante considerar o hobby. Muitos pacientes, eles acabam descobrindo gosto pela dança, pela atividade física de modo geral,
por atividades manuais, como crochê, tricô, artesanato. Ajuda bastante, porque um dos aspectos são os pensamentos associados ao cigarro. Quando tem uma atividade que é prazerosa e que pode gerar a atenção, focar a atenção para longe do cigarro, isso tem benefício, porque distrai o pensamento. Então, mesmo que venha a vontade de fumar, que tenha o pensamento automático, a pessoa consegue ter um controle maior sobre essa vontade. Perfeito. Doutora Thalita, muito obrigada pela participação. Foi um prazer conversar com você e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Muito obrigada. Um abraço. Doutor, eu estava conversando, né, sobre o vídeo que nós assistimos, o depoimento da Luísa. E muitos fumantes falam sobre essa questão, né, do paladar e do olfato. Por que o cigarro afeta tanto esses sentidos? A fumaça do cigarro ela é altamente tóxica, né? Ela interfere com toda a fisiologia do aparelho respiratório, né? Então existe uma mudança total do aparelho ciliar, você tem uma tendência a reter secreção, você muda o seu olfato, muda o paladar, né? A agressão ela é muito intensa. No cigarro já existem descritas mais de 7.000 substâncias potencialmente tóxicas para o ser humano, né? Então tudo isso realmente altera. E você pode recuperar total ou parcialmente ao interromper o consumo dessa droga. Então é preciso que você também tenha essa consciência, que você, na verdade, ao parar de fumar, você está dando uma oportunidade que você recupere parte da saúde que você perdeu ao longo do tempo. Óbvio que tem situações que são irreversíveis. Por exemplo, o enfisema é uma condição que não reverte, mas você consegue interromper o processo uma vez cessando o tabaco. Ótimo, doutor. Bom, as notícias são boas, né? Parar de fumar traz inúmeros benefícios. E de acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde, os cigarros eletrônicos com nicotina são prejudiciais e causam dependência. O doutor já falou aqui. O uso dos cigarros eletrônicos também pode aumentar o risco de doenças cardíacas e pulmonares, e eles também prejudicam a voz. Depois do intervalo, vamos entender as consequências que o hábito de fumar provoca na saúde vocal. Então, fica aí que nós voltamos já já. Estamos de volta com o De Bem com Você, hoje falando sobre os riscos de fumar. Neste bloco, a gente chama a atenção para os cigarros eletrônicos. Eles são proibidos em mais de 30 países em todo o mundo, inclusive no Brasil. Muitas vezes vendidos como dispositivos mais seguros do que o cigarro convencional. Os componentes dos cigarros eletrônicos podem afetar desde lábios, boca, língua, garganta, cordas vocais e, claro, né, os pulmões. Sobre os riscos do cigarro eletrônico e o hábito de fumar para a saúde vocal, eu converso agora pela internet com a fonoaudióloga Aline Garrido. Oi, Aline, tudo bem? Tudo bom. Prazer mais uma vez conversar com você. Obrigada por me convidar. Opa, você é sempre muito bem-vinda. Aline, por que quem fuma geralmente fica com aquela voz rouca? Aquela voz assim, né? É. Então, nós temos um problema, como o doutor falou, né? A nicotina, ela é um poluente, né? E imagina que você está colocando esse poluente super tóxico para dentro do seu corpo, né? Quando a gente fuma, e isso vem pela boca e pelo nariz, a gente tem uma circulação sanguínea aqui muito intensa. Isso vai tanto pela fumaça quanto pela corrente sanguínea, e tudo que vem pelo nariz, pela orofaringe, atinge ali direto, principalmente nas partículas da fumaça, algo que vai direto, vai tóxico, né? E a nicotina, ela é extremamente tóxica para a prega vocal. Quando a gente fuma, a gente já tem a questão da temperatura, né? Então, ele vai causar um inchaço.
E aí esse inchaço, ele praticamente se alimenta desse tóxico que é a nicotina e o nosso corpo reage inflamando, né? O nosso corpo sempre reage inflamando. E aí ele gera uma inflamação tópica, né, muito feia na prega vocal. E isso faz com que você não tenha a vibração das pregas vocais para que você possa ter a emissão da voz. E aquela voz que fica assim alterada é pelo inchaço, pela mudança da massa, do volume daquilo. Então isso acontece principalmente com o cigarro, por conta da fumaça e da nicotina. Existe um problema vocal específico que se chama edema de Heinck. O edema de Heinck acontece e é extremamente associado à fumaça e ao cigarro. Mas todos os problemas vocais na prega vocal são inflamações e todos são piorados, né? Ou está dentro do contexto e tem mais risco a pessoa que fuma. Mas hoje o grande problema da clínica são, né, os cigarros eletrônicos. Os cigarros eletrônicos têm trazido mais gente para os nossos consultórios. E isso é uma realidade. A senhora, em outra oportunidade, falou com a gente sobre os riscos do cigarro eletrônico, né, para a saúde vocal. Doutora, uma pessoa, de repente, que fumou muitos anos, um ex-fumante, que ficou com a voz rouca, ele consegue recuperar essa voz após ele parar de fumar? Primeiro que se ele tiver um problema vocal e ele fumar, tem que parar, a gente vai voltar 4 passos e vai voltar 3, eu sempre falo para eles, né? Então, principalmente, quem tem edema de Heinck, o primeiro passo é parar de fumar, senão a gente não vai conseguir resolver o problema. Quem fumou muito tempo e parou de fumar, a gente já tem uma condição melhor, mas lembrando que se tornou algo crônico. Então, hoje a gente tem tratamentos intensivos, baseados em fotobiomodulação, então a gente usa LED, a gente usa laser, a gente faz tratamento quase diário por um período intensivo para a gente tentar resolver esse problema do edema que ele fica ali, tá? E aí muitos têm o problema pulmonar. Então, voz, ela só é emitida quando você tem ar. Só tem voz se tiver ar, porque é o ar que impulsiona as pregas vocais. Então, às vezes, no fumante, nós temos o problema tópico da prega vocal, mas a gente também tem o problema da baixa capacidade. Então, tem como resolver, mas é um trabalho intensivo e hoje nós temos novas técnicas para tentar resolver. Então, o melhor é parar de fumar o mais rápido possível e não ficar inventando de fumar cigarro eletrônico, que aumenta ainda a questão do volume, né, de fumaça. A gente sabe que um cigarro eletrônico, né, ele é como se você estivesse fumando 30 cigarros, né? Eu gosto de dar essa referência para a população, porque é uma fumaça densa, é uma essência tóxica também. Então, temos a nicotina e a fumaça quente no cigarro comum, e a gente tem a questão do cigarro eletrônico com essa toxicidade do que é utilizado nele, e nós temos um problema também que o cigarro eletrônico, as pessoas fumam dentro dos estabelecimentos, não soltam ele anda, né, às vezes no próprio chaveiro do carro, e a pessoa fica ali achando que é um gostinho bom, né, porque ele tem sabores, tem essências, e isso acredito que psicologicamente também precisa ser trabalhado. Muito obrigada pela participação, foi um prazer. E a expectativa de vida dos fumantes é pelo menos 10 anos mais curta do que dos não fumantes. Mas será que é possível reverter essa situação? Ao abandonar o cigarro, vamos ver, né, gente? Depois do intervalo, doutor, o senhor esclarece pra gente se é possível reverter. 10 anos a menos é um tempo que dá para levar em consideração, né? Sim. Então, melhor, gente, como a gente está falando aqui o tempo todo, nada de tabaco, nada de cigarro. Fica aí que nós voltamos já já. Nós também vamos falar sobre um programa gratuito aqui da Prefeitura de São José dos Campos, que ajuda as pessoas a pararem de fumar. Então, voltamos já já.
Estamos de volta hoje falando sobre os riscos do cigarro. O tema é tão relevante que tem até uma data comemorada em todo o mundo que reforça a importância de parar de fumar. É o Dia Mundial Sem Tabaco, realizado em 31 de maio. A data foi criada em 1987 pela Organização Mundial da Saúde para alertar sobre as doenças e mortes que podem ser evitadas relacionadas ao tabagismo. E o nosso município conta com um programa nas unidades básicas de saúde de várias regiões aqui da nossa cidade, com ação de grupos anti-tabagismo. O repórter Paulo Ricardo foi conhecer como funciona esse serviço. Oi, Paulo, tudo bem? Olá, Gisele, tudo bem? Exatamente. Parar de fumar é um hábito que muitas vezes as pessoas não conseguem sozinhas. Por isso, procurar ajuda é fundamental. E o primeiro passo pode ser dado de forma gratuita nas UBSs Resolves, aqui de São José dos Campos. E quem vai trazer um pouco mais de informações para a gente é o Luiz Gustavo, ele que é supervisor de enfermagem. Luiz, como que o munícipe ele pode ter acesso ao tratamento anti-tabagismo? Olá, o munícipe ele pode procurar a UBS da sua abrangência e manifestar o interesse de parar de fumar. Ele procura a recepção da UBS, eles vão colocar o nome do munícipe numa lista e assim que o programa for iniciado com uma nova turma, ele vai ser convocado para participar se ele tiver o interesse. Perfeito. E quando ele for chamado para fazer esse tratamento, como que funcionam os tratamentos? Tá joia. O programa está estruturado em algumas sessões que inicialmente acontecem semanalmente, durante 4 encontros, onde ele vai aprender primeiro a conscientização dos malefícios do tabagismo e técnicas de como ele pode parar. Também ele vai ter o suporte medicamentoso, se no caso desse munícipe for necessário. A equipe que acompanha esse paciente é multidisciplinar e depois de um período de 4 sessões semanais, isso passa para quinzenal e depois mensal. Perfeito. E qual que é o período, que esse paciente ele pode permanecer dentro desse tratamento, frequentando as reuniões? As reuniões elas estão estruturadas para acompanhamento por um período de 1 ano para o munícipe que participa do programa. Perfeito, muito obrigado, Luiz Gustavo. E quem vai conversar aqui com a gente também agora é o André Luiz. Ele que foi fumante durante 35 anos, mas procurou um desses grupos de reuniões e com muita força conseguiu parar de fumar há 6 meses. Bom, André Luiz, tudo bom? Tudo bem. Como é que foi esse processo, para você conseguir parar de fumar? As reuniões ajudaram? Foi importante? Demais. As reuniões elas abrangem a parte técnica de como parar de fumar, com o apoio de enfermeira-chefe, do médico, equipe multidisciplinar. Dentista também, que é muito importante, que fumar estraga muito os dentes. E a partir desse primeiro apoio, e participando, o grupo, cada um vai mostrando a sua experiência, como a tua atitude do dia a dia, o que te levou a fumar, o que está te levando a procurar ajuda. Aí você vai, do passo a passo, conseguindo alcançar os objetivos ali. Até na hora mesmo do derradeiro final, que você para mesmo de fumar. Tem que procurar ajuda. Perfeito. E quando você tomou essa decisão de parar de fumar, como que foi o seu sentimento? Precisa de muita força de vontade? Precisa. Uma coisa que eu achei sensacional, que os médicos, os enfermeiros, ele deixa por sua conta. Cada um pergunta lá, você vai parar de fumar quando? E você? E você? Pergunta para o grupo todo. Quando chegou na minha vez, eu acho que fui o último, o penúltimo, eu tinha 2 maços de cigarro novinhos na pasta. Eu falei, é agora. Peguei onde é que tem o lixo aqui, joguei fora, quer dizer, aqui dali foi a minha maneira, não foi combinado, eu não combinei comigo mesmo, foi uma atitude assim de explosão, porque eu estava enjoado, enojado de cigarro. E justamente para a gente poder encerrar, as pessoas que estão nessa indecisão, será que eu procuro? Não procura? Procura, porque só tem benefício parar de fumar. Você sozinho você não consegue, por mais força de vontade. Eu sou um cara que tem força de vontade até, vamos dizer, demais, mas eu tive que procurar ajuda, porque são técnicas, não é assim, no estalo, você tem a ajuda da técnica, isso te leva a concretizar, é muito bom.
Perfeito, muito obrigado, parabéns aí pela decisão. Então, Gisele, as pessoas que estão nos acompanhando podem procurar os serviços públicos, porque com certeza serão bem recebidas aí para poder combater, né, esse malefício do tabagismo. Um forte abraço, devolvo ao estúdio. Muito obrigada, Paulo. Doutor, e um assunto que é muito importante também, que a gente não pode deixar de lado, são os fumantes passivos, né? Cerca de 8 milhões de pessoas morrem por ano por causa do cigarro, e desses 8 milhões, 1 milhão são de fumantes passivos. Lembrando que o fumante passivo inclui várias modalidades de consumo de tabaco, inclusive o mais moderno, que é o cigarro eletrônico, né? Então, por exemplo, o feto está exposto no ventre materno ao cigarro que a mãe fuma, né? A criança, quando nasce, a mamãe amamenta, também está exposto à fumaça do tabaco. Se a criança permanece muito tempo com os avós fumando em casa, tem maior risco de doença respiratória. Então, são situações que vão ao longo da vida aumentando o risco, quase o mesmo de quem fuma de maneira ativa, né? A fumaça do cigarro, ela é tão tóxica para quem consome a droga quanto para quem está no mesmo ambiente. Então, esse cuidado tem que ser extremamente respeitado. E de uma maneira bem objetiva, quais as dicas para a pessoa que parou de fumar não cair em tentação? O senhor que atende tantos fumantes. Sim, é possível que você ressignifique a sua vida, obtenha outras formas de prazer, né? E que realmente veja quanto você melhorou a sua qualidade de vida, a sua autoestima quando você parou de fumar definitivamente, porque realmente é uma conquista para a vida toda. Uma conquista para a vida toda. Muito obrigada, doutor. No programa de hoje ficou evidente que as consequências do cigarro é uma ameaça para os fumantes e para todas as pessoas, fora outros efeitos adversos, né? Como a poluição, o impacto no meio ambiente, enfim. O cigarro, gente, não é legal, então eu espero que depois desse programa você tenha mais qualidade de vida, mais saúde, e eu encontro você no próximo De Bem com Você. Acompanhe a gente por meio das nossas redes sociais. Até mais!